Lei de Murphy. Entenda a lei do azar e o que a ciência diz sobre ela. A lei de Murphy é muitas vezes associada a um dia de muito azar, onde coisas erradas tendem a dar ainda mais errado. Essa lei foi criada por Edward Murphy, de 1918 a 1990, um engenheiro espacial norte-americano. Em 1949, ele estava fazendo experimentos para conferir a respiração e os batimentos cardíacos de pilotos, com o fim de analisar como a desaceleração afetava o corpo deles. O técnico responsável por instalar o equipamento cometeu um erro, colocou ao contrário as peças necessárias para a pesquisa. Assim, o teste não funcionou. Pelo grande erro, Murphy afirmou: "Se este homem tem algum modo de cometer um erro, ele o fará." Dessa frase, saiu mais adiante o que ficou conhecido como Lei de Murphy. Se algo puder dar errado, dará. Também conhecida como: se alguma coisa tem a mais remota chance de dar errado, certamente dará. Para Edward Murphy, a Lei de Murphy significa que devemos estar sempre preparados para o pior dos acontecimentos. Isto porque a teoria de Murphy é explicada pela matemática e, mais precisamente, pela probabilidade. E o que é probabilidade? É o cálculo que responde, por exemplo, qual é a chance de ganhar na loteria ou a possibilidade de cair o número 6 quando jogar um dado na mesa. As principais leis de Murphy. Com o passar dos anos, ficaram popularmente conhecidas algumas assertivas, ou seja, afirmações que dizem que algo está destinado a ocorrer. Afinal, de tão frequentes que são algumas situações de azar, já são vistas como verdadeiras leis de Murphy também. Destas, as frases mais conhecidas são: a fila do lado sempre anda mais rápido. É comum se pensar que as filas do lado são mais rápidas e que sempre escolhemos a fila que anda mais devagar. Isto é muitas vezes associado à lei de Murphy. Mas saiba que isto pode ser explicado pela ciência. Quantas filas tem no mercado? 4. Então, que há 75% de chance de alguma delas ser mais rápida que a sua fila. Se há 5 filas no supermercado, você tem apenas 20% de possibilidade de estar na fila mais rápida. E, quanto mais filas tiver num supermercado, ou num banco ou numa loja, maior será a chance de você sentir que escolheu a fila errada, pois as chances de estar na fila mais rápida diminuem. O pão cai sempre com a manteiga para baixo. É apenas azar ou a ciência tem algo a dizer sobre isto? Esta situação é tão frequente no cotidiano das pessoas que chegou a virar uma grande pesquisa de um cientista. Na década de 1990, Robert Malthus fez uma longa pesquisa chamada A Torrada em Queda, a Lei de Murphy e as constantes fundamentais, para buscar compreender por que o pão costuma cair com a manteiga para baixo. Malthus explica que se estivéssemos falando apenas de probabilidade, sem outros fatores envolvidos, haveria 50% de chance para o pão cair de cada lado. Entretanto, Robert Malthus chegou à conclusão de que há alguns elementos que devem ser levados em conta. O pão costuma cair de uma mesa, ou de um prato, e, dependendo da altura da mesa, é praticamente impossível que o pão atinja uma velocidade grande o suficiente para dar um giro de 360° e cair com a parte da manteiga para cima. Assim, o mais provável é que o pão gire menos ao cair, tendo mais chance de cair com a manteiga para baixo. Neste caso não estamos falando apenas de matemática. A física, com a gravidade e a aceleração, ocupam um papel importante na explicação do pão com manteiga. O cientista explica que o mesmo acontece se você derrubar um livro, por exemplo, ou outro objeto de formato semelhante. Se ele cair de uma mesa, vai chegar ao chão ao contrário provavelmente. Dessa forma, se antes ele estava com a capa para cima, agora ficará com a capa para baixo no chão após a queda. Quando levamos um guarda-chuva, é menos provável que chova. É muito normal associarmos esta situação ao azar. Logo hoje que trouxe o guarda-chuva, não choveu. A ciência diz que, por mais que as previsões do tempo sejam bem precisas atualmente, há a probabilidade de, na hora em que você estiver caminhando na rua, não chover. Novamente, segundo Malthus, a chuva é um fenômeno raro, sendo mais comum termos um dia de sol ou nublado. Assim, mesmo quando diz que vai chover no dia seguinte, é muito provável que não chova logo no breve momento em que você estiver na rua.
As meias sempre entram na máquina de lavar de 2 em 2, e saem de 1 em 1. Essa lei tem a ver com aquelas situações que é sempre difícil encontrar o par de cada meia. A explicação da ciência é: vamos supor que você tem 20 meias, 10 pares, diferentes e colocou todas na máquina. Qual será a probabilidade de você não tirar da máquina par por par? É tudo uma questão de combinação dentro da probabilidade. É 4 vezes mais provável que você não faça um único par do que todos os pares completos. Conforme o estatístico Vitor Niederhofer, após você pegar a primeira meia de 10 pares, a chance é 1 de 19 de que a segunda seja o par da primeira. Ou seja, o que parece azar é, na verdade, um reflexo de se ter muitas meias diferentes. Bom, é isso. Valeu!